Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers, sempre com convidados especiais, contando histórias da distribuição automotiva brasileira. Então eu volto a pedir para vocês aí, compartilhem com os amigos, no grupo da família, das concessionárias, da fábrica, de quem você quiser, né? Dá um like, assina o canal, todas essas coisas que vão aparecer aqui embaixo de vez em quando, vocês, por favor, façam. Tá? A gente precisa muito dessa audiência. Vamos lá, quem é o convidado de hoje? O convidado de hoje é uma pessoa especialíssima. Ele me lembrou que eu conheço ele há mais de 20 anos. Já viajamos para vários lugares do mundo juntos. E hoje ele é diretor executivo da Fenabrave. Quer dizer, já faz tempo que ele é diretor. Ele vai contar a história, que ele é diretor executivo da Fenabrave. Eu estou aqui com o Marcelo Franchulli. Muito prazer ter você aqui. Muito obrigado. Ele é economista, formado pela PUC, mas ele vai contar a história dele aqui para gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom, boa noite a todos aí. Caporal, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar. A gente que está nesse meio já há tanto tempo, né? Eu acho que é sempre bom rever os amigos e poder pôr a conversa em dia aí. Muito bom, muito bacana. Mas a gente estava falando, como é que você entrou nesse ramo? Você é economista. O que tem a ver com concessionária? Então, vamos lá. É uma história um pouquinho longa, mas acho que vale a pena dar alguns flashes aí. Bom, eu fiz economia, eu estava terminando a faculdade, eu já trabalhava num banco. Trabalhei na época, o pessoal acho que nem o mais novo não sabe nem o que é isso. Trabalhei numa mesa de open, né? Época que a inflação era de 50%, 70%, 80% ao ano. E você ficava no telefone, gritando? A hora que abriu o mercado, aquela loucura, telefone tocando. Mas em São Paulo? São Paulo. E você é de Sorocaba? Sorocaba. Mas incrível que pareça, eu sou o cara, acho que mais paulistano. Porque eu nasci em São Paulo, na Avenida Paulista, no Hospital Santa Catarina. Olha só. E meus irmãos todos nasceram em Sorocaba. Mas eu nunca me desliguei de São Paulo, sabe? Então, eu trabalhei nessa mesa de open, no banco, né? Na época era um banco econômico, né? Lá no centro, na Rua Boa Vista. Depois eu fui trabalhar no Banco Bradesco de Investimentos, na área O Bradesco tinha sempre muitas participações em várias empresas, então a gente acompanhava o mercado de capitais, né? Publicação de balanço e tal. E em algumas vezes até representava o banco em assembleia de acionista, né? Isso com 23, 24 anos. Foi uma experiência, assim, eu diria que o Bradesco foi uma das grandes escolas na minha vida. Então. Pois é, aí eu estava terminando a faculdade, a minha vida ia ser o mercado financeiro, né? Provavelmente eu nem estaria no Brasil hoje, porque na época eu estava no processo de seleção aí de um banco internacional, e se fosse aprovado na segunda etapa, eu ia embora do Brasil. E aí tudo mudou. Aí eu fui cuidar de uma concessionária Ford em São Roque. Olha só. Isso era o ano de 85, fiquei lá 2 anos, peguei o plano cruzado. Como é que você foi parar lá? Fui parar do Bradesco para lá? Porque foi assim, eu tinha uma namorada, que depois veio ser a minha esposa, e o meu ex-sogro, na época, fez o convite. Ele era o dono da concessionária? E era dono, ele tinha um sócio, era um negócio até pequeno. Eu aceitei o desafio. E também foi uma outra grande escola. Porque eu peguei toda aquela loucura do plano cruzado, onde o veículo usado custava 2 vezes o veículo novo, enfim, eu lembro. Era uma bagunça danada. Era uma bagunça. 86 você está falando? 86. 28 de fevereiro de 86 isso, foi o plano cruzado. Foi o plano cruzado. Eu nunca me esqueço desse dia também. Eu lembro que o pessoal, era uma concessionária pequena, né? Então você tem que tirar os pedidos, né? Tem a ordem para você entregar os veículos. E os consumidores, quando a carreta vinha para perto da concessionária, os caras iam seguir a carreta para acompanhar se os veículos iam ser entregues lá, se o dele estava lá. Foi uma loucura aquilo lá, entendeu? Mas também foi uma grande experiência. Eu fiquei 2 anos, aí depois eu falei, não é isso que eu quero, é um negócio pequeno e tal. Aí eu fui trabalhar num grupo empresarial, também da família da minha ex-esposa. Eu fiquei lá de 87 até 2001.
E lá a minha carreira eu foquei eles tinha mineração e tinha distribuidora de veículo Volvo. Tá, concessionária Volvo. Concessionária Volvo. Caminhões. Aí eu fiquei lá até 2000. Caminhões, certo? Caminhões Volvo. Isso. Essa concessionária chegou a ser uma das maiores concessionárias Volvo, talvez, do mundo. Quando eu saí de lá, ela já vendia 120 caminhões mês. Nossa, e hoje acho que não tem nenhuma concessionária no Brasil que faça isso. E por umas questões familiares lá, eles resolveram sair do negócio, ficaram com a outra parte. E aí eu segui minha vida. Aí eu trabalhei numa empresa de petróleo, depois também vi que não era isso que eu queria, aí veio um convite para mim ir para a FenaBrave. Quem te convidou? Sérgio Reze. Sérgio Reze. Que é pai do Luiz Reze. Pai do Luiz Reze. Que nunca veio aqui. Deixa eu deixar bem claro isso. Né? Hoje a gente não vai falar mal dele, porque todo podcast eu falo mal, no último eu falei bem, mas eu sempre falo dele. Quem sabe onde ele aparece? O Luiz é um querido aí. Enfim, eu entrei na FenaBrave em 2006 e esse ano ele está fazendo 20 anos que eu estou lá já, né? Passei por várias áreas lá dentro, participei de toda a estruturação da FenaBrave, né? Diria que para você a FenaBrave antes de 2006 era uma, pós 2006 é outra, e todo esse desenvolvimento, toda essa relevância que a FenaBrave adquiriu ao longo dos anos, e com vários presidentes, né? Cada um com suas características, enfim, mas sempre avançando e modernizando a entidade, né? Principalmente no que tange aos interesses do setor da distribuição, né? Então, como é que funciona a FenaBrave, para quem não sabe? Assim, a FenaBrave é uma federação de associações, certo? Isso. A FenaBrave, Caporal, ela é o órgão, vamos dizer, ela é a entidade que representa o segmento da distribuição automotiva no Brasil. Concessionárias. Todas as concessionárias autorizadas, veículos, não é só automóvel. Tudo que tem roda, não é assim? Eu aprendi assim, o que está na FenaBrave? Se tem roda... Em placa. Mas também mudou um pouco, porque hoje nós temos a área de maquinários agrícolas lá dentro. Ok. Tá? E a FenaBrave ela é a responsável pela manutenção dos interesses do setor da distribuição. Nós temos lá 2 pilares fundamentais, que é um pilar educacional e temos um pilar que é institucional, que é a defesa da categoria econômica. Avançando um pouquinho, vocês sabem que no Brasil nós temos uma lei Renato Ferrari. De quando é a lei? De 1979. Isso. Depois, em 90, teve uma pequena mudança. E essa lei ela é muito mais do que uma lei que regula as relações entre fabricantes e consumidores e distribuidores. Por quê? Porque ela estruturou o negócio de produção e distribuição de veículos no Brasil. O Brasil hoje é um dos principais mercados hoje. Nós temos hoje, Caporal, mais de 40 marcas hoje, produzindo ou importando. E quantas são associadas à FenaBrave? Então, hoje, dentro da FenaBrave, o universo são 58 associações de marcas. Ou seja, aí tá que representam mais de 8 mil concessionários. Olha só. Ali temos associações de auto, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas, tratores e maquinários agrícolas. 8 mil concessionários. Mais de 8 mil. Nós estamos presentes hoje em quase 1000 municípios, né? E interessante, Caporal, que 99% dessas empresas são familiares. Tá? Eu diria que até um termo mais moderno, são famílias empresariais, porque o negócio da distribuição é um negócio extremamente complexo. Hoje, em termos de PIB, a FenaBrave representa quase 6% do PIB nacional, só a categoria da distribuição. Olha só. E emprega mais de 370 mil colaboradores, diretamente. Diretamente. Isso. Muito bacana isso. E você estava falando da Lei Renato Ferrari. A Lei Renato Ferrari, que você falou que era uma lei estruturante, certo? Sim. O que, vamos dizer assim, regula a Renato Ferrari são as convenções de marca. Sim. Que cada marca, através da associação e seus concessionários, fazem acordos comerciais. Sim. É isso? Exatamente. Esse é um dos grandes motivos de a lei estar extremamente viva, apesar de ter quase 50 anos, porque é uma lei moderna, né? Ela regula, através das convenções de marca, tudo que está escrito ali é pactuado entre a associação de marca e a sua associação.
E eu diria para você que o maior beneficiado dessa estrutura, montadoras, distribuidores, é o consumidor. Por quê? Porque ele tem segurança jurídica, né? Porque através da rede de concessionária é diferente de você vender algum outro tipo de mercadoria. Não, o concessionário hoje é muito mais do que um vendedor de veículos. Ele é um hub de mobilidade hoje. Porque ele vende não só o veículo novo, ele vende o veículo usado, ele prospecta o financiamento, ele faz o pós-venda, né? O atendimento, prestação de serviço. Vende financiamento. E é um negócio bastante complicado, vocês sabem muito bem. A maioria dos concessionários são clientes da Autoavaliar, porque é muito complexo. E é um 90% negócio, desses que você falou. eu tenho dúvida, certeza. Porque é uma operação complexa. E assim, uma das coisas que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, principalmente nos grupos aí de aulas de MBA, ou então grupos de concessionários que estão fazendo algum curso, é que você tem que entender que o negócio da distribuição é varejo. Isso. Entendeu? Apesar de lidar com valores elevados, mas é varejo. E varejo tem algumas características que você precisa ter muito controle, você tem que ter números bastante acurados e confiáveis, porque é um negócio que tem margens muito baixas e volumes muito altos de dinheiro. E muito capital investido. Muito capital investido. Então, assim, qualquer erro, você perde dinheiro. E assim, às vezes as pessoas têm uma visão de que o concessionário ganha muito dinheiro, não. Mas assim, a rede de distribuição ela presta um serviço para a sociedade brasileira muito grande. E esse é um dos sucessos dessa estruturação, né? Porque quem que ia investir numa concessionária se você não tivesse segurança jurídica? Claro. Quem que ia investir em fábrica sem segurança jurídica? É a mesma coisa. E o consumidor é o maior beneficiado. Aí eu tenho uma pergunta para você, então. Nunca teve, nesses últimos 20 anos que a gente está junto, tanta marca nova. Sim. Né? Nem todas as marcas novas que chegam estão na Fenabrave, ou estão? Todas. Todas novas? Todas novas. Essas chinesas todas? Todas. Todas estão na Fenabrave? Estão obrigadas lá. E quando está na Fenabrave, montou um esquema de concessionária, distribuição de veículos, etc. Está dentro da Lei Ferrari. Sim. Sim? Sim. Então todo consumidor tem essa segurança que você falou, não importa qual a marca que ele esteja comprando hoje. Porque é o seguinte, todas elas, você pode ver que as entrantes, as mais novas, Isso. Quem que elas procuraram para montar a rede? Os concessionários já pré-existentes. Aí já tem a primeira resposta. Por quê? Porque não adianta o cara ter capital, ele tem que ter expertise no negócio. Tem que ter, exatamente. Então não tem outside nesse negócio, né? E você acompanha isso, a gente já fez várias viagens aí, esse negócio vem consolidando há mais de 10, 15 anos. Na época que eu estava na rede Volvo de caminhões, a rede Volvo já pensava nisso. Tanto é que hoje a rede Volvo de caminhões são 12 grupos. Ou seja, menos donos... E mais concessionários. Se não diminui o número de pontos, se diminui o número de donos. Grupos econômicos. Por quê? Justamente porque é um negócio que você tem que ter um back-office de gestão único, para diluir custos. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil. Hoje eu diria para você que o negócio de concessionário hoje é pura tecnologia. Entendeu? E principalmente pós-pandemia. Né? Pós-pandemia acelerou brutalmente. A disrupção que houve no setor foi muito grande. E interessante que eu lembro que a gente falava, né, Caporal? Mas o cara vai comprar não vai. Porque hoje o que acontece? Não tem mais o online, o offline, hoje ele não tem mais fronteira. Ele está integrado, né? Mas ninguém ainda compra carro clicando só, né? Não. Ele quer falar com alguém. A experiência física ainda é muito grande. E mesmo que não tenha e não vá pessoalmente, em algum momento ele quer falar com alguém. Quer falar, é verdade. Isso ainda eu vejo, na minha opinião, que tem, por causa do desconto que existe. Sim. Então, se ele sente que ele comprando online, ele não teria o desconto que ele teria falando com alguém, né? Só apertando o botão. E ele quer ter essa vantagem, esse desconto, mas tem também o negócio da experiência, né? Sim, como você falou, que ele não dá para retirar o carro online, né? Alguém tem que levar ou você tem que buscar. Exatamente. Então ele acaba indo tal, porque tem a experiência de ir na concessionária, né? Muitas vezes vai com a família. Não, porque também ele vai. Normalmente a compra de veículos sempre tem a troca, né? O veículo usado, né? É normal. Agora, o que demonstra isso é que você deve estar acompanhando. A passagem de loja ela diminui, porém ela é mais assertiva.
Porque o consumidor hoje passa a maioria do tempo, segundo os números que a gente tem, 70%, 80% ele passa pesquisando na rede, né? Vendo vídeos online. Aí ele já chega mais... ele chega já focado. Esse é o desafio. O consumidor, quando entra num concessionário, seja ele de qualquer ele já sabe bastante sobre o carro. Ele sabe mais que às vezes o vendedor. Isso. Então, eu diria que é um desafio para o concessionário e manter essas equipes muito atualizadas. E aí a tecnologia ajuda, né? Ajuda bastante. Mas me fala, é o seguinte, eu tenho vários assuntos para perguntar para você. Um deles é o Renave. Porque assim, as federações se juntaram, Sim. foram para Brasília, aqui no estado de São Paulo, fizeram estudos sobre o Renave e tal. Teve uma comoção geral dos lojistas, principalmente com relação ao Renave, porque o consignado não estava, os bancos não iam financiar mais, etc, etc, etc. A gente continua na mesma situação anterior, apesar que eu vejo um avanço das lojas, principalmente, porque o concessionário ele emite nota para comprar e para vender, está tudo certo, se cadastrando no Renave. Então, Caporal, veja bem, esse negócio do Renave tem aí pelo menos 12 anos que a gente milita nisso, né? Eu lembro bem que na época, quando a gente se juntou, a FenaBrave e a Fenalto, né? São nossos parceiros, né? Sim. Porque o mercado de usados é 4 ou 5 vezes maior que de novos. Então, eles são nossos parceiros e a gente tem a mesma visão em relação ao Renave, ou seja, trazer esses lojistas, transformar ele em empresário, que eles sejam formais, que trabalhem dentro da legalidade. Exato, que eles vivem também em função das concessionárias, né? Então, e aí foi sendo construído o Renave e continua sendo, porque ele é um sistema, para quem não conhece, ele é o Registro Nacional de Veículos em Estoque, né? Ele nasceu para fazer o quê? Você só funciona no Renave quem é comerciante de veículo. Ele precisa ter o seu CNAE, que é o Código de Atividade Econômica, como principal como comércio de veículos. Isso. Por quê? Era muita burocracia. Cada vez que você dava um veículo, aí você tinha que transferir o veículo. Uma coisa que seria mercadoria em estoque ficaria no ativo da concessionária. E já era uma série de... Nós chegamos a fazer um estudo na época, e eu lembro até aqui, o nosso ex-presidente Andretta foi um cara que colaborou muito, porque ele é um cara que está com o umbigo no balcão. Nós fizemos um dossiê na época que dava mais ou menos, sei lá, umas 80 páginas do que era a transferência de um veículo. Era procuração, era contrato de social. Burocracia que hoje em dia parece um negócio absurdo. E tempo, né? Às vezes demorava para você transferir o veículo para a loja ou para o concessionário 15, 20 dias, entendeu? Então foi sendo maturado. E na época a gente buscou o governo para que tivesse uma legislação e foi criada. Na época o ministro da pequena e média empresa era o Dr. Guilherme Afif Domingos. Ele encampou esse projeto. Sim, eu lembro disso. E a gente conseguiu as regulamentações, enfim. Hoje ele está rodando em 9 estados, mas ainda ele não está no seu potencial. E tem estado que é diferente do outro, não tem? Sim. Porque assim, o que está acontecendo agora? São muitos interesses, né? Cartório, despachante... mas isso tudo hoje está pacificado. O que está acontecendo hoje? A digitalização hoje não tem volta, Caporal. O consumidor não aceita mais. Então, o próprio Senatran, que é o órgão máximo hoje, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, está olhando isso, está muito atenta na mudança de procedimentos, porque o que a gente precisa é facilitar a vida do consumidor. Sim. Tem muita fricção ainda. Mas eu acho que esse é um processo que não tem volta mais, né? Essa questão do papel, hoje São Paulo avançou muito nisso, na digitalização, né? Mas eu acredito que o ano que vem, o Senatran está revendo todos os seus sistemas de gestão de trânsito, né? Eles estão chamando de transferência segura. Isso é uma coisa que vai vir aí, praticamente vai acabar com o papel. E aí a tendência é o seguinte, a informalidade vai ser cada vez menor. Quem quiser atuar nesse mercado vai ter que estar formal. Porque, volto a falar, quem é o maior beneficiário disso? O cliente. E está de frente para a reforma tributária agora, né? Sim, com a reforma tributária você vai avançar ainda mais no processo.
porque acaba com aqueles regimes que... hoje, o regime do automotivo é muito ruim hoje, né? Você tem venda, varejo, faturamento direto e é mais benéfico a nível de impostos, enfim, é uma confusão danada, gera muita gestão em cima disso e que não traz benefício nenhum para o setor, entendeu? Então, e você acha que vai evoluir ainda o Renave? Eu tenho certeza. Para os outros estados? Tenho certeza que isso daí tá no radar de todos os Detrans, né? E principalmente na Secretaria Nacional de Trânsito, que está fazendo essa harmonização para que todos caminhem para isso. Nós já temos estados, por exemplo, Espírito Santo, 90% das transações lá são via E tem Renave de zero e de usado, então, né? aí é mais uma confusão, então, né? O Renave todo foi concebido para o veículo usado. Só que num determinado momento começou a ter muita fraude. Você deve ter ouvido falar. Clonagem de veículos, o veículo nem saía da fábrica, já estava clonado. Nossa. Chegaram a clonar caminhões do Exército, para você ter uma ideia, né? E aí a Secretaria de Trânsito falou, não, nós temos uma solução pronta aqui, né? Aí o Renave de zero hoje é 100%. Você sabe como é que funciona, né? O veículo produziu, ele ganhou lá a sua BIM, né? Ele lança na base Renave. Quando ele chega no concessionário, o concessionário tem que informar, ou seja, fechar a chave, senão esse veículo não emplaca. Não, acho lindo isso. Por que não continua no mesmo Renave? Porque ele foi vendido zero. Eu costumo brincar, o veículo se torna usado na primeira transferência. Sim. Depois. Você vai transferir outra vez um dia. Sim. Na hora que você transferir, não podia ser o mesmo Renave, é um Renave só. E continuar. Por que tem que ser outro Renave? Então, na verdade o sistema é o mesmo. Sim. Tá? O que altera aí é o seguinte, que o carro é o mesmo. Mas o problema é que os sistemas de trânsito no Brasil não são integrados. Esse é o desafio do Senatran, entendeu? De integrar todos os Renavan, Renache e os Renava. O certo facilitaria muito se a placa fosse do proprietário. Então, isso é uma discussão que a gente já teve várias vezes com o governo, porque antigamente, na época que a gente era menino, a placa era do proprietário. Do proprietário do carro, não era do carro. Eu lembro que os pais da gente trocavam o carro, pegavam a placa e no outro. Exato, mas nos Estados Unidos é assim. Só que aí tem uma discussão com os estados em relação à garantia, mas é um assunto que ainda não ganhou tração. Mas isso está no nosso radar como entidade de insistir nessa tese, e isso traria benefício também para toda a sociedade. Claro. O carro não tem culpa. Exatamente. Pô, se você... Aí você vende, a multa fica lá pendurada. Não, e acumulando débito nos Detrans, assim, e aquele veículo você não consegue dar baixa. É horroroso. Enfim, é um ciclo extremamente negativo. Né? Mas a gente é especialista nisso, né? Fazer burocracia em cima de outra, para controlar o incontrolável. Exatamente. Seria muito mais fácil desvincular o veículo, deixar ele ou no CPF ou no CNPJ. O cara vendeu o veículo, se ele tiver problema, o problema é dele, não é? O carro não causou o problema. Claro. Né? Muito bom. Você falou que a Fenabrave tem esse papel institucional, né, que a gente está falando aqui, mas tem o papel de instrucional. Como é que é instrucional? De dar... Educacional. Educacional, pronto, falar melhor. Educacional, ótimo. Como é que funciona? Assim, e tem uma história bonita que você me contou. Sim, isso daí é um dos principais pilares da Fenabrave. Eu, quando cheguei na Fenabrave em 2006, a Universidade Fenabrave já existia. E lá eram gravados os cursos em fita VHS, né? Isso. Videocassete, né? VHS. Era um negócio desse tamanho assim, ia pelo correio, para você ter uma ideia. Para quem quisesse fazer o curso. Para quem quisesse fazer o curso. Aí foi evoluindo. Teve as antenas. Chegamos a usar antenas via satélite, chegamos a ter 2.000 antenas em todo o Brasil. Porque eu lembro que a concessionária tinha que ter uma antena. Tinha uma antena. E muitas tem lá, porque não compensa tirar. E os cursos eram transmitidos ao vivo, para você ter uma ideia. Olha que loucura. Aí tinha um estúdio lá na Fenabrave que vocês gravavam. A gente, na verdade, não era lá. A gente alocava um estúdio, né? Gravava os cursos. Participei de um curso. Você participou. Aí, com o passar do tempo, a gente migrou para a web. Né? O ensino à distância, as plataformas. No início a gente não tinha tecnologia, a gente teve que contratar uma plataforma de EAD e também estudos, enfim. Aí ficamos praticamente uns 3 ou 4 anos
aprendendo com isso, e onde a gente desenvolveu internamente a nossa plataforma. Entendeu? Hoje a FenaBrave tem a sua plataforma de EAD própria, extremamente moderna. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, um professor doutor em ensino à distância que faz toda a curadoria dos nossos cursos, porque assim, o ensino online, o EAD, você precisa ter metodologia, e não é qualquer, são cursos de menor duração, com material específico. Então todo curso que nós vamos gravar, ele passa por uma filtragem e uma avaliação de um grupo lá que pega o conteúdo e formata no que precisa para o online. Entendeu? Eu costumo dizer que o formato é tão importante quanto o currículo. Exatamente. Quanto o conteúdo. Porque não adianta, eles andam juntos, né? Sim. E se você não conseguir ter um formato bom, não chega o conteúdo para quem está recebendo. E aí isso hoje é um grande ativo que nós temos hoje lá. Hoje nós temos mais de 130 títulos funcionando como um streaming, 24 horas por dia, 365 dias por ano, que você pode treinar desde um porteiro da concessionária até um CEO. Como é que eu faço para contratar? Então, esses cursos são exclusivos para concessionária. Sim, mas eu sou numa concessionária, eu quero contratar. Nós temos lá tudo online, nós temos o site da universidade, você vai lá, faz a contratação. Mas tem que pagar. Tem que pagar, é uma mensalidade, não chega a R$400, e você tem direito a 40 logins, ou seja, é um departamento de treinamento. 40 logins? Por exemplo, ele pode distribuir. Mas aí o login pode fazer quantos cursos quiser, um login? Ele pode fazer desde que ele esteja vinculado ao CNPJ da concessionária. Sim, aí ele pode fazer quantos cursos ele quiser. Ele vai lá e vai assistindo, vai fazendo, vai certificando. Eu costumo dizer o seguinte, é uma ferramenta do departamento de RH das concessionárias. Tá. Não, eu sou um gestor de RH. Eu que tenho que saber o que eu faço. Eu vejo qual a necessidade do meu time, vejo o que está disponível na... Lógico que nós não temos a intenção de substituir treinamento de montadora, não é isso. São cursos de liderança, matemática financeira. Mas soft skills, que nem soft skills, exatamente. Tem a parte técnica de alguma coisa que levou matemática financeira, mas tem a parte comportamental. Isso, exatamente. E ali é uma mão na roda, porque o sujeito não precisa se deslocar, não tem que viajar, né? E o RH tem toda essa ferramenta necessária. E como é que você avalia? Aí o RH da concessionária tem que avaliar se a pessoa incorporou aquele conteúdo. Não, aí o RH que faz as suas avaliações. Hoje nós já temos grupos que estão muito bem estruturados em relação a isso, né? Que usam muito bem essa ferramenta, né? E também, Caporal, uma grande felicidade para nós foi que... Você deve ter visto já essa conversa, você milita no setor. A FenaBrave sempre buscou parcerias com a universidade. Sim. Ao longo dos anos. E a gente nunca conseguiu acertar o modelo. E eu, praticamente, mais o nosso time interno lá, ficamos 2 anos conversando com a Fundação Getúlio Vargas. E tivemos uma felicidade de ter o Antônio Maciel Neto. Hoje ele é um dos maiores executivos desse país. Hoje ele tem um projeto que se chama Academia CEO, que ele entrevista vários executivos sobre tudo que é gestão. Hoje ele tem esse trabalho lá numa plataforma. Mas isso é só para dono de concessionária, esse Academia CEO, ou é para todo mundo também? Não, a parceria com a Academia CEO se dá no seguinte modo. O Maciel hoje é o nosso curador do Congresso FenaBrave. Ok. Aqueles 6 temas que a gente desenvolve, a gente constrói junto aquilo e ele nos ajuda a montar aquilo, né? E também ele é muito ligado à Fundação Getúlio Vargas. Foi aí que nós conseguimos desenvolver, no final de 2023, nós fechamos uma parceria com a GV e a Academia CEO num MBA focado em gestão de concessionária. Ele é específico. Tá, e ele tem um reconhecimento do MEC. Reconhecido pelo MEC. Tá. Esse MBA, hoje nós já temos com mais de 200 alunos cursando. Ok. Porque é uma necessidade. Com a formação de grupos econômicos, você precisa ter gestores qualificados. Exatamente. Então, para nós é um grande orgulho hoje a gente poder ter desenvolvido essa parceria, porque não é um MBA genérico.
MBA específico. Focado. Inclusive, nós temos pessoas do setor que participam de algumas aulas. Eu, inclusive, participo de várias aulas com ele, falando de temas da vida real, né? Que é no dia a dia do concessionário. Entendeu? Muito bom, muito bom. E para quem é dedicado esse MBA? Também para concessionários. Gestores de concessionários. Tudo que nós fazemos é para o concessionário. Eu sei, mas é para gestores. Dentro da concessionária, gestores de concessionário. Tem que ter uma certa qualificação, né? Certo. Normalmente são pessoas que vão ascender a cargos de liderança. Ok. Assim, uma liderança mais C-level, vamos dizer assim. Então tem lá sucessores, tem gerentes gerais, gerentes que estão em processo de ascensão de carreira, né? Titulares, às vezes, que se interessam pela gestão. Mas as associações também têm essa parte educacional e tem MBA e essas coisas. Sim. Também, né? Então, corre em paralelo. Paralelo. Dependendo do que a associação quer fazer, a gente, na verdade é o seguinte, são complementares. Mas nós já temos hoje parceria com a Abracaf, com a CAVE, temos mais 3 associações nós estamos desenvolvendo para ter um MBA gestão concessionária específico para aquela rede, entendeu? A gente está fazendo a Mega Dealer. Vocês estão fazendo a Abracaf com a GV. Sim. E com vocês. Então, a gente moldou, a gente adaptou. Isso. Né? E deixou ele ainda mais específico para a rede Fiat. Muito como bom. Fizemos com a rede Volkswagen de caminhões. Muito legal. Então, assim, nós lá, assim, eu vou dizer o seguinte, quem são nossos patrões? São as associações de marca, que é o nosso conselho deliberativo, entendeu? E então, tudo que a gente faz na FenaBrave é para benefício das associações de marca, que obviamente vão repassar isso aos seus concessionários. E a FenaBrave, ela se mantém através das associações, é isso, sim, né? Sim. As associações fazem uma contribuição lá mensal. Sim, elas fazem uma contribuição mensal para manter a estrutura. E a gente tem um outro braço que chama FenaBrave Serviços, que a gente presta serviço de consultoria para bancos, para seguradoras, próprio governo federal. Hoje a nossa base de dados, Caporal, é uma das bases mais completas do Brasil hoje, em termos de emplacamento e transações, né? Troca de titularidade. Né? E vocês têm esses dados todos do Ciretran? De onde você... Temos todos. Hoje o nosso hub lá de informações, ele opera com D-1. Entendeu? Tudo que aconteceu ontem... Hoje, amanhã, madrugada está na nossa base, entendeu? Muito legal. E se a gente quiser contratar isso também, como é que faz? Então, aí a gente estuda caso a caso, tá? Porque tem uma governança pesada em cima disso, entendeu? Entendi. Muito bom, muito bacana isso. E como é que você vê, eu estava falando das marcas chinesas e tudo mais, a outra federação, né, a Anfávia, que é parceira também, tal, não vê com bons olhos quem está, essa entrada uma enxurrada de marcas. Sim. Quantas marcas novas você sabe que entraram, já que estão todas na FenaBrave? Caporal, vamos lá. Esse ano, bom, vamos ver desde que as primeiras vieram, eu acho que tem umas 10, 12 já, né? Ah, só? Não, mas tem outras que estão prospectando, né? Não, mas assim, que já estão operando mesmo. Vamos falar aqui, ó. Você tem a BID, você tem a GWM, tem a GAC. Agora você tem a Geely, tem a Honda Jayco, tem a Cherry, que está lá há muito tempo, apesar da parceria com a Caoa, mas é uma chinesa. E tem outras vindo aí. Zeekr. Exato. Você tem, no caso de motocicletas, tem a Bajaj, tem a Royal Enfield, enfim, tem muita marca entrando. Agora, o mercado que vai dizer depois quem que vai ficar. Porque o mercado também não cresce, né? Não, nessa proporção. Esse é o problema, né? Nessa proporção não cresce. Não cresce nessa proporção. Aí essa pizza aí, alguém vai encolher o pedaço. Né? Agora, nós temos um potencial para vender muito mais, você sabe disso. Temos. Hoje o Brasil, hoje nós temos potencial para vender, aí, fala em altos e leves, 3.800, 4 milhões de veículos. Entendeu? E por que não vende? Porque nós temos... Aí agora eu vou entrar na fala do economês, né? Então pronto, diz para mim. O problema de veículo, o que vende o veículo é financiamento e confiança. O Brasil tem uma taxa de juros elevada. Aprovação de crédito baixa. Em função de risco, na inadimplência. Nós somos uma sociedade de renda baixa. Vende moto. Cada vez mais vende moto. Todas essas características impactam no negócio de veículo. Né? E, lógico, em automóvel e comerciais leves de um jeito, em caminhões
e maquinário agrícola, Está mas são vendendo bens de menos produção. caminhões, né? E a motocicleta, ela é um fenômeno hoje, né? Porque o que aconteceu? Dadas essas características e o pós-pandemia, hoje a motocicleta ela tem ocupado o espaço do veículo. As famílias que tinham, por exemplo, 2 veículos, assim, isso na média, né? Em função de custo de manutenção, de combustível, seguro, o cara, de repente, ficou com um veículo e comprou uma motocicleta. O transporte individual... Um veículo de entrada mesmo, que não existe mais, Sim. que acabou sendo usado. Acabou sendo moto, né, para um monte de gente. Exato. E então, o que acontece? E todos esses serviços que se alavancaram fortemente durante a pandemia, eles se incorporaram no hábito da sociedade, que são os aplicativos de entrega, tudo que você possa imaginar hoje você tem delivery, né? Até de cerveja. E a motocicleta, ela se torna um veículo extremamente ágil, principalmente nos grandes centros e em alguns lugares até com transporte. Mas não é um problema mais econômico, assim, né? Sim. Da renda baixa, e uma característica do nosso mercado, que eu acho que é particular do Brasil. Se você pegar a rede Honda, que representa 70%, 80% do mercado, tem os números certos, mas é mais ou menos isso, lastreada muito no modelo de operação de financiamento que você falou, que é o consórcio, né? O consórcio... Tem um grande peso hoje. Tem um grande peso nisso. Quer dizer, o CNH, por exemplo, que é o Consórcio Nacional Honda, ele modificou o cenário brasileiro de motocicleta, de alguma forma. Porque o concessionário abre a porta hoje e tem 100 motos para entregar. Hoje, na relação de 200, 300. Meios como é que é os pagamentos hoje? Como é que é os financiamentos hoje de motocicleta? Isso. 30, 30 e 30. É mais ou menos... 30 consórcio, 30 financiamento. Mais ou menos isso. E 30 35 à vista. Mais ou menos isso. Né? Então, e o consórcio, dependendo da região, ele chega a bater 40%. Na região Nordeste, o consórcio representa 40%. Mas eu acho que na rede Honda ele dá uns 50%, né? A Honda não é verdade? Sim. A rede Honda, que pega o maior bloco... Sim. Eu não tenho o número exato, mas com certeza é um dos maiores fatias do consórcio nacional. Eu posso tocar num outro assunto delicado? Pois não, vamos lá. Você deixa? Vamos lá, né? Você sabe que uma vez eu toquei nesse assunto com um repórter, vou citar aqui ao vivo e a cores, e acabei de uma entrevista lá sobre locadora. Sim. E você sabe que o presidente, à época da Fenabrava, era o Sérgio Rez. Conheço bem. Aí ele ficou bravo comigo. Ficou bravo, mas não bravo diretamente. Ele mandou uma carta para todas as associações de marca dizendo que eu era contra as concessionárias brasileiras. E pá. Eu fiquei sabendo porque uma associação recebeu, me ligou, falou assim, Cabral, o que está acontecendo? Recebi uma carta aqui do presidente da Fenabrava, Sérgio Rez e tal. Eu falei, não estou sabendo de nada. Dá para você mandar um fax para mim, que na época era fax? Manda um fax para mim dessa carta que eu quero ler. Quero ver o que é. Aí olhei assim, liguei para a Regina Colbata, assim que eu vi a carta, né? Sim. A Regina está quantos anos na Fenabrava? Bom, eu tô com 20, a Regina deve ter uns 2 a menos que eu, 18. A menos que você? Ela entrou logo em seguida que eu entrei. Porque a Regina trabalhava pro Trivelato. Com o Trivelato. E o Rolim, na época, eu conheci a Regina quando ela A Regina está há muito tempo no setor. Está há muito tempo no setor, é uma querida. A Regina sem comentários. Sem comentários. E ela foi querida comigo naquele momento, porque ela fez assim, Caporal, vamos fazer o seguinte... Vou marcar uma reunião com o Sérgio. Eu falei, pelo amor de Deus, marca logo essa reunião com o Sérgio. Aí ela marcou a reunião, eu fui lá falar com o seu Sérgio, por favor. Assim, eu não tive a intenção de ofender as concessionárias, de falar nada disso. Eu sempre tive do lado, meu pai foi concessionário, você sabe. Né? Eu estou sempre do lado das concessionárias. É uma entrevista que eu dei e talvez a repórter tenha distorcido, você me desculpa. Fui lá, né? Sim. Você sabe que o Sérgio é uma personalidade forte, eu fui todo humilde. Falei para ele, bom, me ajuda, você não pode fazer um negócio desse e falar que eu sou contra, mandar cartinha para todo mundo. Aí ele pegou e fez outra carta. Né? A Regina mandou, ele assinou e mandou outra vez para todo mundo. Falei assim, olha, o que eu falei do Caporal não é bem assim, ele é do bem, pronto. Né? Não, então, assim... Eu tenho um carinho especial pelo Sérgio. O Sérgio é um cara assim que, eu aprendi muito com ele. Eu convivi com ele diretamente na Fenabrave 12 anos, né? Fora relações de amizade e tal. E eu diria para você que hoje a Fenabrave está no estágio que está, muito se devem ao Sérgio. O Sérgio é um cara que não só para a Fenabrave, para o setor da distribuição no Brasil. Tá?
Sim. Como outros que passaram lá, Dr. Renato, Sim. Alencar Burti, João Zarif, sim, tem a galeria lá. Tem a galeria. Dos pioneiros. Os pioneiros, Mas assim, vamos falar. Locadora, meu porra. Não, deixa eu falar, vou fazer a conta para você aqui. Aí depois você me diz que eu estou errado. Tá? 200 mil carros por mês. Estou arredondando, né? Para ficar um número fácil. 100 mil pessoa física, 100 mil CNPJ. Dos 100 mil CNPJ, uma boa parte é quando você liga na concessionária, vai comprar um carro zero. Você tem CNPJ? O vendedor já pergunta. Tá, vamos tirar 50 mil, que é desses casos aí. 50 mil é locadora. Então, eu vou te explicar como é que funciona. Hoje, quando você fala venda direta, o termo está errado. Não existe venda direta. O que existe é o faturamento direto. Okay. Por questões tributárias, que distorce todo o setor, por causa dos regimes são diferenciados, enfim. Nós não temos nada contra a locadora. A locadora é nossos clientes. Todos os carros que são vendidos passam por um concessionário. E voltam. Agora, outra coisa, Caporal, essa camisa sua, quando você manda fazer meia dúzia, é um preço. Você vai comprar 1.000, é outro preço. É normal. Isso é qualquer negócio. A nossa dor em relação a isso é o seguinte: locadora, ela tem uma condição dentro da lei, ela está seguindo o jogo. Ela não paga imposto sobre operação direta. O que eu quero dizer com isso? Ela não paga ISS porque locação não é serviço. E ela não paga ICMS na venda dos veículos usados. Porque ela vende o ativo, não vende mercadoria. Que é desmobilização de ativo. Porém, e aí que começa o problema. Você pode ver as lojas de locadoras, estou falando das grandes. Ele tem a loja que é só locação, que é o rent, e tem a loja que é específica da venda de veículos usados. Isso, tem o renta-car. Que tem todas as características do comércio de veículo. Todas. Então a nossa dor é o seguinte: não existe isonomia tributária aqui. Isso afeta a venda de seminovos. Entendeu? Então, Caporal, mas é um problema estrutural, que com a reforma tributária vai acabar. Por que vai acabar? Vai acabar porque todo mundo vai pagar imposto, vai gerar crédito para ela. Assim, em teoria, não tem mais esse benefício tributário, a régua vai ficar igual. Então, é que existe muito desinformação em relação a isso. Porque a FenaBrave... Não somos contra a locadora, pelo contrário, ela presta um grande serviço. O problema é essa operação de usado. E você acha que... E aí os estados, aí me permita fazer uma crítica, por favor. Os estados do Brasil não vão atrás desse tributo. Que de ofício eles poderiam imputar uma inscrição estadual e cobrar os impostos na venda do usado. Por exemplo, São Paulo tem o pior imposto sobre carro usado. Mais alto. 1,8 sobre o valor da nota. Ou seja, você comprou um carro de 100 mil, 1.800 Vamos agradecer ao Dória por isso. Então, não, eu vou contar a história. Conta. O ICMS, ele ficou... O Dória dobrou, né? Não, vou contar desde lá de trás. Na época, o governador era o Fleury. Ok. Ele instituiu... Que foi da FenaBrave. Que depois veio a ser assessor da FenaBrave durante muitos anos. Grande figura. Uma pessoa espetacular, convivi muito com ele. Pessoa maravilhosa. Quando ele era governador, existia um problema que o ICMS... Primeiro que está errado. O ICMS é um imposto sobre valor adicionado. Você produziu isso aqui, ó. Você recolheu já o imposto. Acabou. Isso. O carro já pagou imposto zero. O usado foi, cada vez que ele é reinserido na cadeia, ele paga outra vez. Então já tem um conceito aí errado de tributação. Que no Brasil, você sabe, o Brasil tem essas coisas e não conseguimos mudar isso. Você conhece outro bem usado que paga ICMS? Não, geladeira, não paga. Eu também não conheço, mas tudo bem. No governo Fleury, o que instituiu? Está na lei. Ele instituiu uma redução da base de cálculo de 95%. Ou seja, o ICMS é 18%, reduziu 95%. Então, na ponta, era 0,9% em cima da nota. Quando o Alckmin deixou o governo para ser candidato, na última vez, né, ele foi várias vezes, na última vez, ele dobrou o imposto. A base de cálculo, a redução, em vez de 95, veio para 90. 90, tá. Isso no imposto. Então, um carro usado que pagava R$900, um carro de 100 mil que pagava 900 de ICMS, passou a pagar 1.800. Quando o governo Dória aumentou para 5,13. Então. Aí
Aí foi uma chiadeira danada, Uma foi uma loucura. confusão, e inviabilizava o negócio. Totalmente. Ou seja, tinha que sonegar mesmo para viver. Depois de muita luta lá, né, voltou para 1.8. E nós estamos ainda, não desistimos dessa briga com o governador Tarcísio, de voltar o imposto para 0,9, que ainda assim é alto. Esse é um dos entraves, porque o Renave em São Paulo ainda não decolou. Por quê? Você do ramo se conhece. O carro usado, a margem bruta é 7, 8%. Estou errado? Tá certo. 7, 8%. Então vamos lá, um carro de Quanto mais caro, menos margem. Um carro de 100 mil, se tem a margem bruta de 7 mil. Isso. Só que aí você já comeu ali 1.800, quase 30% da margem de imposto. Aí o cara tem que pagar aluguel, imposto de renda, comissão. Cara, às vezes o cara está na informalidade, não é porque ele quer. É porque não sobrevive. O imposto é perverso. Agora, a nossa briga, o que é? É voltar. Tem estados que é zero ali. O Espírito Santo é zero. Ceará, Bahia. Entendeu? Por quê? Porque esse negócio ele tem que ser encarado como uma alavanca do veículo novo. E os governadores ainda enxergam aquilo que queria fazer a arrecadação. A informalidade em São Paulo hoje bate 90%. Diminuiu um pouco, 85%. Então, você está dizendo que 85 não emite nota. É informal, não emite nota porque é inviável. Então, o nosso desafio, e aí a Fenalto, nossa parceira, ela também tem esse mesmo objetivo. Ela quer transformar os seus lojistas em empresários de comércio de veículo. Porque esse negócio é muito sério, Caporal. Se envolve vida, tem risco civil, risco criminal. Né? E aí abarra o ano os tribunais aí com ações, contrato de gaveta. E outra, o consumidor ele está desprovido de segurança. Ele cai lá, o cara fala, não, assina aqui que eu faço mais barato para você. Né? Então é um desafio isso daí, né? É um grande desafio. É um grande desafio, velho. E a perspectiva que você acha porque mesmo o ICMS, com a reforma tributária, cai esse negócio do ICMS, vai mudar. Não vai ter mais ICMS. Você vai ter o IBS e o CBS. Isso. Né? Só que aí é o seguinte, na reforma também é uma incógnita, a gente não sabe ainda o tamanho da alíquota. É 25, é 26, é 27, é 30. Que vai aumentar a tributação? Vai. Só que assim, do jeito que foi modelado toda a reforma, todos os sistemas, o efeito, todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Entendeu? Isso em tese, né? Você sabe como é que é. Mas eu poder me acreditar do imposto... Por exemplo, nós conseguimos, no trabalho durante o processo da reforma, de sensibilizar o relator, na época era o deputado Aguinaldo Ribeiro, mostrando a ele que o concessionário ou o lojista, quando ele recebe um veículo da pessoa física, ele não gera crédito. E na reforma ficou contemplado isso. Porque na pessoa jurídica já gera, né? Sim. Então, na reforma tributária, toda a troca de veículos, quando entrar de pessoa física... Na captação eu vou gerar crédito. Você vai gerar crédito. Mas não vai ser assim, você vai ter lá 2 preguinhos lá, né? Aqui, ó, isso aqui é débito, isso aqui é crédito. Final do mês, tem que casar, segundo todos os especialistas, isso tudo eletronicamente. Sim. Você vai ter um órgão central que vai fazer essas compensações em questões de... Mas aí o carro usado vai continuar pagando imposto, né? Vai continuar pagando imposto. Que também nós não conseguimos excluir como teoria mesmo. Não tem lógica você tributar IVA em cima de veículo usado. Né? É uma excrescência do direito tributário no Brasil. Né? Mas nós não desistimos disso, não. É que não dá para comprar todas as brigas de uma vez só. É claro. Tem mais uma pergunta sobre a Fenabrave. A Fenabrave, ela tem várias vice-presidências, não é isso? Sim. Cada uma cuidando de um setor. Dá para explicar como é que funciona? A Fenabrave é assim, nós temos 7 vice-presidentes. Tem o presidente, um primeiro vice, e nós temos 3 de altos e leves, que é o maior número de concessionários. Então, cada um fica com... Uma região. 7, 8 associações. Fica por marca. Por marca. Cuidando de algumas marcas. Tá. Dentro do segmento. Okay. Aí nós temos um vice-presidente de caminhões, que cuida de caminhão, ônibus e implemento. Nós temos um vice-presidente de tratores, de máquinas agrícolas, né? Tratores e colheitadeiras, e um vice-presidente de moto. E todos são funcionários? Todos são concessionários. Pelo estatuto da Fenabrave, ele tem que ser concessionário. Tem que ser concessionário para ser vice-presidente. Sim. E aí o papel dele qual é? O papel dele principal nós temos
Nós temos um planejamento estratégico, que são temas que são comuns a todos os segmentos, e os temas específicos. Então, eles interagem em todos os temas que são comuns aos setores, eles participam. E especificamente cuidam do segmento, entendeu? Entendi, muito bom. E como é que você vê esse futuro do mercado de veículos leves, mas de moto também, caminhão e tal, com essas mudanças de powertrain que a gente está tendo, essas marcas todas novas, está tendo uma transformação, eu vou pegar você, ó, que a concessionária se transformou no hub de mobilidade, sim. Certo? E aí a mobilidade está mudando muito rápido. Sim. É uma loucura isso daí. Como é que você vê esse futuro aí? Eu vejo o seguinte, que o concessionário tem que estar inserido nisso. Ele tem que acompanhar essas mudanças. Hoje o concessionário ele não é só um vendedor de veículos novos, ele tem que vender usado, vender peça, vender serviço, prover assinatura, prover locação, gestão de frota, que são todas as mobilidades, os modais hoje existentes. Ele tem que se inserir nesse negócio. Esse é o grande desafio. Porque eu vou dizer o seguinte, tem 3 coisas básicas que o indivíduo tem que fazer. Você precisa comer, você precisa se vestir e precisa se locomover. Então esse negócio, agora o powertrain, o powertrain vai ser o que o consumidor quiser. Eu sei disso, mas assim, agora, ele afeta às vezes diretamente a concessionária porque ela vai ter que mudar. Se eu tenho uma rede só de veículo elétrico, eu vou vender menos peça, mas talvez eu venda mais serviço. Mas eu não acredito que você vai ter uma rede só para veículo elétrico. Porque para remunerar essa estrutura, Caporal, você tem que ter escala. Mas tem marca que só tem elétrico. Eu estou falando no Brasil. Tá, Brasil. Tá, uma marca que é só elétrica, mas tem muitas voltando atrás. Tá, tem. Entendeu? Porque pega a própria GWM e lançou carro diesel. Porque o problema do elétrico é assim, o 100% elétrico, ele é um veículo espetacular para uso urbano, dadas as características do nosso mercado. Eu estou começando, eu pensava assim, eu estou no 3º carro elétrico. Sim. Eu pensava assim que nem você. Já estou começando a mudar, porque eu tinha uma conversa aqui entre nós, com a minha esposa outro dia, eu falei assim, olha, eu estou conseguindo um veículo elétrico que roda 600 km. Qual viagem que a gente fez nos últimos 10 anos que foi mais de 300 km? Em pé de avião, né? Tudo bem, mas você é 0,01% da população. Estão falando em volume. Você tem carregador no teu escritório, você tem na tua casa, onde você vai, você carrega. Mas a grande maioria não tem essa estrutura. Não vai ter. Tudo bem. Está tendo, está crescendo. Eu não estou querendo defender uma coisa nem outra. Estou fazendo uma reflexão com você. Eu acho que sim, nós vamos ter todos os modelos. Sempre. Eu tenho diesel também. Eu tenho híbrido. Agora, mas eu tenho elétrico. Então, nós temos aí biocombustível. O Brasil tem uma vantagem do etanol, biocombustível. Agora, se vai ser o elétrico a tomada ou vai ser hidrogênio, sei lá. Tanto faz. Mas afeta, eu digo que afeta a vida. Agora, a estrutura do concessionário vai afetar. Já afetou. Tanto é que nós lá, logo de cara, produzimos, você deve ter visto no nosso portal, nós produzimos uma cartilha de como se opera com veículos elétricos. É complexo. Você tem que ter todo um ferramental separado, o box separado, tem que ter um treinamento muito grande, porque o veículo é alta tensão, a questão das baterias, você tem que, ao recolher o veículo para a oficina, você tem que medir a temperatura, se ela não está esquentando. Enfim, é um desafio. E o concessionário tem que estar inserido nisso. Porque o consumidor quer elétrico, normalmente é elétrico. Quer biodiesel, não. O concessionário tem que estar inserido no negócio. Eu acho. E assim, eu não vejo hoje a mentalidade hoje refratária do concessionário em relação às tecnologias. Não, mas eu estou dizendo que é adaptação, porque, vamos lá, voltando, o concessionário tem normalmente 4 operações, venda de novos usados, peças e serviços. Aí você tem umas agregadas, FENAI, uma agregada, alguma coisa a mais. Só que nisso daqui, novos e usados continua, tudo bem. Peças e serviços, eu vejo que tem uma mudança aí. Vai vender provavelmente menos peças. Eu tenho um carro híbrido, eu vou abastecer ele 2 vezes esse ano. Certo. Só ando na eletricidade. E aí não gasto o motor a combustão, nem sei como é que vai fazer a próxima revisão, porque não gastou, vai fazer por tempo, vou trocar o óleo. Mas nós temos então vai frota. Ter menos incidência. Sim, mas mas nós temos você não pode esquecer que nós temos uma frota registrada no Brasil hoje de mais de 100 milhões de veículos. Tá, e a idade média é? A idade média de automóvel,
13, 14 anos. Então, Caminhões de 23. Então, até renovar tudo isso... Exatamente. Então, assim, é uma transformação que muito não dá para lenta. você falar o seguinte, ou é isso ou é aquilo. É os dois. Mas né? a concessionária Ela tem que se preparar com para isso. veículos até 5 anos, vou dizer para você. Mas hoje, na média, os né? grupos econômicos... Na média até menos. Mas os grupos econômicos já têm outra visão. Tem. Eles já começam a ter outras atividades para não só operar lá dentro sim, como é que eles falam? O seminovo até 3 anos. De 3 a 6 é ousado. E depois é velhinho. Então, hoje o concessionário ele tá olhando oportunidades de negócio. Ele tem instalações, negócios paralelos para aquele veículo que sai da garantia. Está pensando nisso e tem que estar inserido nisso, entendeu? Porque senão é uma oportunidade que alguém vai ocupar espaço. Exatamente, com essas novas tendências que estão acontecendo. Mas não dá para lutar contra a maré. Mas eu concordo 100%. Mas eu vejo ainda a rede não tão preparada. Caporal, agora você me deu um gancho para falar uma coisa. O grande problema é que ainda o concessionário brasileiro... Nós já falamos isso alguma vez que a gente viajou. Você vai numa concessionária americana, é um modelo de gestão. O cara fala tudo para você. Ele mostra o resultado, o número, aquilo. Né? Bom, a gente já fez. Se você não perguntar, ele não fala de share. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui o concessionário ele chega na usina e quer saber quanto vendeu, qual é o share. O share é importante? É. Só que o concessionário brasileiro ainda tem dificuldade em lidar com os números. Tá? Eu por formação, eu aprendi o seguinte: concessionária, você tem que ter uma contabilidade perfeita, porque é um negócio muito nervoso, você tem que ajustar ele, às vezes, do dia para a noite. E se você não tiver os números confiáveis, você não consegue fazer gestão, nem tomar decisão. Apropriação adequada de despesa, separação do que é família, o que é propriedade, o que é empresa, entendeu? Porque isso daí confunde a cabeça na hora de tomar decisão. Então, eu acho que é um desafio ainda. Porque você falou duas coisas, só te cortando para você continuar. Grupos econômicos estão virados para isso. 95%, 99% é família. Família tem sentimento, tem um monte de coisa, Sim. tem outros negócios. Sim. Às vezes se confunde Sim. as coisas. O filho às vezes não tem meritocracia para estar lá. Isso acontece. Esse é o desafio. Então, esse é o desafio de poder olhar a operação de veículos com um olhar estritamente profissional, entendeu? Porque senão você está fadado a cometer erros que talvez em algum momento sejam irreparáveis. Nós vimos já, você viu, eu vi ao longo desses anos, eu estou nesse negócio desde 86, 85, eu vi famílias perderem tudo por, sim, falta de achar controle. que não, vai melhorar, não vai, e não olha a coisa com um olhar crítico, né? De saber o seu centro de lucro, o que está dando resultado, o que não está, onde precisa melhorar, entendeu? Então eu vejo ainda que isso daí é um ponto falho. Por isso que a FenaBrave insiste tanto nos projetos educacionais, de levar a informação para que... E principalmente para essa nova geração, né, Marcelo? Exatamente. Não, e aí também... E é fundamental, porque o empreendedor, aquele que inaugurou... Pioneiro, né? Pioneiro, ele... Não, esse aí... Abriu o mato, né? Não, ele, vamos dizer, ele assumiu todos os riscos possíveis e imagináveis. Chegou onde chegou. E daquele jeito, né? Assim, sem muito controle, sem tecnologia, sem nada, porque nem existia na época. Não tinha formação boa. Aí ele preparou os filhos muito bem. De certa forma, os filhos estudaram fora. A gente vê nessa geração de hoje, entende muito de tecnologia e tudo mais. Como é que faz esse match, né? Da geração, da nova, aí da depende de cada tipo de família. Cada família é uma história, né? A cultura, aí questão de cultura, entender a cultura da empresa, né? E aí, eu acho que o desafio é o fundador, vamos dizer, o cara que construiu tudo, ele saber o momento de preparar a transição do negócio. Porque eu acho que esse, para mim, é o ponto fundamental. Entender o momento que ele precisa começar a passar essa transição, e não é só sanguínea, não, a sucessão, é profissional também. Preparar as pessoas para assumir o comando, né? Porque ainda é muito comum você ver algumas empresas aí em concessionária extremamente rentáveis, bem organizadas, e o cara não tem sucessor. E aí? Então, e aí? Ou ele admite que... Ou ele vende,
Nos Estados Unidos é muito comum, a gente viu isso várias vezes lá. O cara chega no... Nós ouvimos isso junto. O cara fala, não, pô, tem uma puta operação aqui, mas meus filhos não querem saber. Eu também estou cansado, quero ir para a Flórida pescar. Né? E o cara vende o negócio. Então, eu acho que assim, dos propósitos nossos nesse curso de MBA, os cursos de alta gestão, nosso próprio congresso, é você dar uma chacoalhada na cabeça dos concessionários para saber em que momento ele está. Se ele está no momento de crescer, comprar mais, está na hora de vender, está na hora de sair. Né? Porque o negócio é assim, o negócio tem hora certa para entrar e hora para sair. Exato. Né? Então, assim, eu vejo que o desafio é você não perder o time, entendeu? E aí identificar, preparar as pessoas, né? Porque eu também já vi processo de sucessão mal feito. Não, sai todo mundo, põe tudo profissional. E a FenaBrave tem alguma coisa nesse sentido? A FenaBrave, na verdade, é o seguinte, esse assunto de sucessão está mais voltado às associações de marcas. Sim. A gente apoia, porque é muito específico, né? Cada rede tem uma situação... as redes mais antigas, mas não. Exato. Mas é um tema que está sempre dentro do nosso projeto educacional, entendeu? Porque, gente, se você perder o time, às vezes é tarde para você falar, vou sair. Aí não dá mais. Aí não dá mais. Aí tem que fechar. Ou então, você perde a oportunidade de crescer. Né? Porque às vezes você está numa região boa e aparece um monte de oportunidade de você comprar mais algumas lá, criar escala, né? Para você ter seu custo fixo menor. E hoje a gente só tem uma concessionária hoje que é pública, né? Que tem ações na bolsa. Né? Um grupo. Tem. Só tem um. Só tem um. Você acha que isso vai acontecer mais vezes? Acho difícil. Por quê? Nesse cenário que nós estamos vivendo aí... Bom, primeiro não dá para fazer IPO no Brasil ainda. Não dá para fazer IPO no Brasil. Exato. Você falou. Tá. E hoje o que eu vejo é o seguinte, a montadora hoje, eu já vi vários processos de venda, de fusão, consolidação, que ela escolhe para quem o cara quer vender. Já viu isso? A montadora. A montadora. Ela direciona. Porque na verdade é o seguinte, essa é uma das outras coisas que às vezes as pessoas não se atentam. O que é o concessionário? Concessionário é alguém que tem uma concessão. Você não é dono 100% do teu negócio. Não. Eu falo isso para os caras. Foi concedido para você. Não, é verdade, você não é dono. E um detalhe, não você verdade. tem alguém que enxerga a tua operação nos mínimos detalhes. Então, assim, eu não sou contra isso, não é isso. Mas, assim, você tem que entender a regra do jogo para jogar. Concessionário não é para amador. Concessionário é para profissional. Dos bons. Não tem essa questão, o cara é meu amigo. Não tem, ali é resultado. E isso é uma das coisas que também pega, porque, via de regra, todas as marcas são empresas que não têm dono, elas são empresas que têm fundos. E, normalmente, quem controla, quem manda, os processos de decisão nessas empresas passam invariavelmente pela área de controle e finanças, que tem o peso maior na decisão. E esses caras enxergam o concessionário como custo. Você já ouviu falar isso? Muitas vezes. Entendeu? Então, assim, é um porque paradoxo. Ele morde um pedacinho da minha margem na cadeia. Só que, assim, ele também ele precisa desse camarada aqui, entendeu? Não consegue viver sem ele. Então, assim, é um eterno stick e puxa, né? Ele controla a tua margem, né? Eu vou contar um caos aqui. Tive uma concessionária, um grupo de concessionárias. Como é que eu faço para contar o milagre sem falar o santo? Bom, a marca chinesa que veio para o Brasil ia nomear concessionárias. Aí começou a fazer as contas, etc. Aí eu vi assim, mas espera aí, isso aqui é modelo de agência? Como é que vai fazer aqui? Onde está o concessionário nesse meio dessas contas que estão mostrando aqui? Eu falei, já avisaram lá a pessoa que está resolvendo isso, que existe a lei Ferrari no Brasil, que o concessionário é importante, que a rede... Porque o que vocês estão me mostrando aqui, nenhum concessionário vai aceitar. Ninguém vai aceitar representar vocês aqui. Não, fazer um investimento vultoso. Eu falei, correu risco, etc. Eu falei, ninguém vai fazer, não. Aí é engraçado que deu uma parada no negócio, aí voltou agora, de outro jeito. Mas foi interessante. Eu falei, mas como é que a pessoa vem? Remodelou, né? Como é que vem para o Brasil e não está sabendo o que está acontecendo aqui? Não vai visitar a rede, vai conversar com o funcionário, vai conversar... Porque, para mim, era muito claro. Eu olhei aquilo e falei, não fecha a conta aqui, filho, não tem jeito. Cadê o funcionário? Cadê ele? Não vai ganhar? Isso não vai. Não dá certo, eu falei para ele. Não vai virar. Então,
problema é o seguinte, você tem que entender, é aquilo que eu volto a falar, o negócio tem que ter segurança jurídica para ambas as partes. Tem. Senão não funciona. Porque hoje qualquer concessionário, o investimento é alto. Você sabe disso. Não. E o cara corre risco. Né? Aí, uma fábrica ele corre risco, porque ele é o representante daquela marca. Sim. O que a marca fizer de errado, ele vai assumir na ponta. Vai porque a bronca estoura no Estoura no funcionário. Ele vai lidar com excesso ou falta de estoque, porque existe uma transferência de estoque do atacado para o varejo, Sim. de alguma forma. Né? Ele vai correr os riscos tributários, etc., inerentes à operação. Né? Mas ele tem lá, e ele sustenta aí milhares de famílias às vezes. Exatamente. Entendeu? Então é uma coisa muito séria. Então, volto a falar, por isso que o nosso modelo, ele é um modelo que está aí há tantos anos e funcionando. Porque ele dá equilíbrio. Mas quem entrar tem que respeitar. Né? Tem que entrar. Porque, agora, você vai respeitar ou não, aí é decisão empresarial de cada um. Agora, assim, seria loucura você investir numa marca sem um mínimo de segurança jurídica. Claro, né? É absurdo. Aí eu resolvo, eu estou indo embora do Brasil, fecha a porta, vai embora. Então, vamos pegar mais um tópico aqui que aconteceu. A Ford parou a produção do Brasil, continuou com a distribuição, mas ela deu opção, quem quisesse continuar. Então, esse é um exemplo típico do funcionamento da legislação que estruturou o setor. Você acompanhou. A Ford tomou uma decisão. Primeiro, caminhões. Eu não vou produzir. Por quê? Bom, Caporal, nós tivemos essa conversa uma vez lá em Phoenix. A Ford Caminhões, qual a operação que ela tinha? No Brasil e na Turquia. E esses gigantes grupos aí, ela estava perdendo os caras. Em algum momento ela ia ter problema. E nós fomos para a Turquia. Eu fui com a Turquia para a Ford para ver a operação, sabia? Então, o que aconteceu? Eles saíram da operação. Todo mundo que saiu foi indenizado. Foi bem feito o negócio, não foi? Bem feito. E a informação que eu tenho, que a grande maioria dos grupos sentaram, conversaram e resolveram. Ponto. Aí o automóvel parou de produzir aqui. Mesma coisa. Então, reduziu a rede. Isso. Teve gente que quis ficar, teve gente que saiu, também recebeu as suas indenizações, segurança jurídica. E quem está na operação hoje está feliz da vida. Não tá bom, senhor? É isso que eu digo. Negócio tem que ser bom para os dois lados. Não tem um negócio quando uma parte só leva benefício e a outra que ela não se sustenta. Então, eu acredito que as entrantes, ou as novas, que sejam, são muito bem-vindas. Quanto mais concorrência, melhor. Claro. Entendeu? Esse é um dos às vezes, desinformação. Nem todo mundo acha assim, mas eu concordo com você. A concorrência é brutal no Brasil. É brutal no Brasil. Enfim, eu acho que nós temos aí um potencial enorme. O Brasil, se conseguir encaminhar alguns problemas aí de controlar o seu déficit público, isso aqui tem potencial para ser a quarta economia do planeta. Entendeu? Porque nós temos tudo, temos energia, temos água, temos população. Tem um gráfico, que você tem 5, 6 países que têm algumas características que, por exemplo, tem território, tem população, tem energia. É o Brasil. É o Brasil. Tem uma classe média. O país do futuro, que a gente não viu ainda, né? Classe média. Quanto tempo você escuta que é país do futuro? Bom, meu pai falava um negócio para mim, eu sempre brinco com os caras, ele fala, quando vinha plano, meu pai fala, viu, o Brasil é maior que o buraco. Entendeu? Porque, cara, ele sobrevive a tudo nós isso. Temos um PIB de 13 tri. Bem ou mal, isso aqui tem que movimentar. Não tem, eu tenho por mim, é uma opinião minha, não é nem do FenaBrave, que eu acompanho. Eu acredito que nós estamos meio que no piso, entendeu? Porque a frota é velha, tem necessidade, nós não temos um projeto, nós temos estudando, mas ainda não está funcionando. Aliás, a gente não falou do Renova, do Então, deixa eu falar, a FenaBrave esse ano, nós participamos de uma... Qual que é o último que fala? É Renova, né? Vamos renovar. Renovar, É que teve vários, né? Então, nós estamos nesse projeto há anos, junto com mais 15, 18 entidades aí. Anfávia, FenaBrave, Sindipes, pessoal do aço, sindicatos metalúrgicos, pessoal de ônibus, enfim. E nós temos já um projeto de renovação. E ele vai começar por caminhões, ônibus e implementos rodoviários, que é a frota mais crítica. E esse ano, nós, desde janeiro, a FenaBrave assumiu a liderança da coordenação da coalizão, que nós chamamos. Porque durante muitos anos ficou o Sindipes. Aí o Sindipes falou, mas está muitos anos comigo e tal, isso requer estrutura, né? E aí
o grupo se reuniu lá, inclusive com o apoio do Ministério da Indústria e Comércio, e a FenaBrave foi convidada a assumir essa liderança. E hoje nós temos uma pessoa dedicada que faz a coordenação dessa agenda com o governo, com as associações, né? É o Renato Semenauer, não sei se você já ouviu falar dele. É um engenheiro, trabalhou muito tempo na Bosch, na Maxion, e um especialista, né? Trabalhou na Alemanha, na TUV, né? Na questão acho que é a maior empresa de inspeção veicular hoje na Europa, né? E nós estamos aí pelejando. E a gente esbarra sempre no funding, né? Porque esse projeto tem que ser um projeto de Estado. E aí tem tudo a ver com o veículo usado. Então, você pega um caminhão acima de 30 anos, você tem mais de 1 milhão de caminhões de cima. Então, alguém tem que comprar esses caminhões. Mas esse caminhão tem valor. Tem. Porque ele não tem inspeção veicular. E o cara roda. O caminhão é o seguinte, o cara não é que nem uma empresa que começa a dar prejuízo e o cara quebra. Não, ele vai o caminhão ele vai comer no caminhão. Ele põe um pneu recalchutado, faz uma gambiarra aqui, e aquilo é o meio de vida do cara. Se você tirar aquele caminhão, ele morre de fome. Então, alguém tem que comprar esse caminhão dele e financiar um novo. Aí comprar, ou então arrumar uma saída digna para esse cara. Porque às vezes ele está nesse negócio, porque não tem opção. Não tem opção. Se ele conseguir entregar esse caminhão, pegar um valor, de repente o cara vai talvez comprar um veículo menor, fazer um fretezinho. Não, mas o Estado tinha que intervir. Não tem como. Como é que sem o Estado não faz. Não, se o Estado não entrar, a gente precisa indenizar esse cara. Claro. Pegar esse veículo e reciclá-lo 100%. Né? Escarapear, descontaminar. Então nós estamos trabalhando nisso. Nós já estamos identificando fontes que possam vir para começar o projeto, mas ainda está em estudos, né? Mas em algum momento vai acontecer. O Brasil já perdeu muito tempo em relação a isso. Eu também acho. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tem um presente para você, um vinho italiano, para honrar o nosso sobrenome. Agradeço, tá bom? Agradeço aí. Obrigado, viu? Foi muito bom. Vamos falar com você. Obrigado, viu? Tamo junto aí sempre. Agradeço aí. Muito bom.